Boa noite, meus irmãos queridos, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Como é que anda a quarentena? Como é que andam esses dias de dificuldade? Esses dias nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, esses dias de incerteza. Bom, aqui nós estamos seguindo na paz do nosso Senhor, buscando ao máximo possível para que Ele esteja nos auxiliando, nos ajudando a buscar as melhores decisões, as melhores escolhas. E é por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, nessa quarta-feira, para continuarmos o nosso estudo no livro de Ruth. Nós começamos na semana passada. Se você não viu o vídeo anterior, você pode voltar aí no nosso canal no YouTube e ver o comecinho desse estudo. Nós vamos falar sobre tomar decisões em tempos difíceis. Hoje é a segunda parte, nós vamos continuar esse estudo no livro de Ruth. Nós estamos passando por momentos difíceis. Estamos passando por momentos em que muitas vezes nós não sabemos o que fazer ou como fazer. E é por isso que a palavra de Deus nos instrui da melhor forma possível a tomarmos as melhores decisões em momentos assim. Eu quero que você volte lá no capítulo 1 de Ruth. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Semana passada nós lemos do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 1. E agora nós vamos ler a partir do versículo 6. Eu vou ler todo o restante do capítulo e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre tomar as melhores decisões. Tá bom? Versículo 6 diz assim: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos, com seus maridos, e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse essa noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo, para que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Bonito, né? Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi. Chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, junto com a sua nora, a Moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Eu não sei se você já esteve com pessoas que só reclamam, com pessoas pessimistas. Talvez você conviva com alguém assim, ou talvez você é alguém assim, de pessoas que só veem o lado negativo das coisas, de pessoas que não enxergam coisas benéficas no meio de tantos problemas, de dificuldades.
Pessoas que talvez até tomam algumas boas decisões, mas mesmo assim o seu olhar em relação à vida é um olhar de dificuldade, de dureza, de todo tipo de complicação. Tem pessoas que são assim. Como pastor, é algo muito recorrente de estarmos aconselhando alguém, de estarmos falando com alguém e a pessoa ouvir aquele conselho, aquilo que pode levar ela para um caminho bom, mas ela sempre enxergar alguma coisa ruim, algum tipo de dificuldade em relação àquilo, para que ela possa continuar olhando as coisas com os olhos pessimistas. Tem coisas que acontecem ao nosso redor, na nossa vida, que de fato são desastrosas, que nos prendem um pensamento e que nós não encontramos a graça de Deus. Eu não sei se você lembra na semana passada, o comecinho dessa história, que Noemi foi junto com o seu marido, viajou para Moabe, porque em Belém não tinha comida, tinha fome. Aquela decisão parecia uma decisão óbvia, mas nós percebemos na semana passada que não foi uma boa decisão, porque elas saíram, Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, saíram da vontade de Deus, foram para um lugar ruim. E lá aconteceu muitas tragédias. Elimeleque morreu, os 2 filhos deles, Malom e Quilion, também morreram. E ali ficou somente a Noemi com as suas 2 noras. Pergunto para você, tem coisa pior do que isso? Para as noras ficarem junto com a sua sogra só? É complicado, né? Bem complicadinho. Mas aí nós chegamos no versículo 6. E no versículo 6, nós acabamos de ler agora há pouco, diz que Noemi, lá em Moabe, ela ficou sabendo que nas terras de Belém não tinha mais fome, que agora Deus estava abençoando o povo. Provavelmente, você que já leu o livro de Juízes, pode entender que neste momento aqui, Deus havia levantado um juiz e o povo foi liberto. E agora o povo se arrependeu e agora Deus voltou a abençoar o povo. Nesse momento, Noemi decidiu voltar. Uma ótima decisão. Uma boa decisão. Só que tem um porém. Lembra que nós estamos falando sobre tomar boas decisões em momentos de dificuldade? A Noemi, desse momento para frente, ela se tornou uma pessoa extremamente amargurada. Mas olha só, essa pessoa, Noemi, extremamente amargurada, recebeu um sinal da graça de Deus lá em Moabe. Porque lá em Moabe ela ficou sabendo que em Belém voltou a ter pão. Uma mulher que não tinha um homem sobre si, naquela época, né, no costume daquela época, ela não tinha o direito sobre terra, ela não tinha direito sobre ganho, ela não tinha direito sobre nada. Ela era realmente uma pessoa inferior na sociedade. Mas ainda assim, Deus ministra graça na vida dela e faz com que essa informação, que agora há comida em Belém, na terra dela, chegue até ela. Não é assim muitas vezes que acontece com a gente, comigo, com você? De que nós sofremos as consequências de uma decisão ruim e agora que nós aprendemos em relação a ela, nós tomamos às vezes boas decisões, mas os nossos sentimentos, aquilo que está no nosso interior, ainda está amargurado, ainda está duro, ainda está com dificuldades de enxergar as coisas boas que acontecem na nossa vida. É exatamente isso que nós vamos aprender hoje. Noemi, ela tomou uma boa decisão, ela decidiu voltar para a terra de Belém, para a sua terra natal, para onde Deus estava abençoando, onde tinha um lugar de culto, onde ela poderia estar próxima a Deus. Mas o que nós vamos aprender é que tomar boas decisões não cabe apenas ser alguém frio, alguém calculista, alguém com uma inteligência grandiosa. Vai além disso. Olha só comigo o versículo 7. Deixa eu voltar aqui, que agora está meio complicado. Versículo 7 diz assim: assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar de onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. A Noemi, ela decide voltar
E ela fala para suas noras voltar para sua vida normal. Mas o mais interessante é que quando ela fala isso, ela não quer só se livrar das meninas. É coisa de sogra mesmo, né? Se livrar das noras, essas coisas assim. Mas não é esse o caso aqui. Brincadeira, viu? Brincadeira. Gosto das sogras. Minha mulher tem a melhor sogra do mundo. Eu amo minha sogrinha. Beijo, sogrinha, para você. Sei que você vai estar assistindo. Mas o que é interessante nesse texto, que nos mostra que, de alguma forma, essas meninas, essas noras, elas se apegaram a Noemi. O seu coração estava muito voltado à sua sogra. Elas não queriam abandonar a sua sogra. Pense quanto essa sogra era boa. As noras querendo ficar com ela. E aí elas começam a chorar. E no versículo 8 elas dizem que não querem voltar. Mas o que eu quero deixar bem interessante aqui é a resposta de Noemi para essas meninas. Porque não foi algo apenas racional de voltar, né? Era uma coisa boa de voltar, mas a resposta de Noemi para essas meninas foi algo um pouquinho complicado em relação a isso. Ela diz assim, olha, voltem, versículo 12, voltem minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Peraí, o lugar que ela está indo não é um lugar de bênção? Não é um lugar onde não há mais fome? Não é um lugar onde se encontra com Deus? Continuemos. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ou seja, eu não penso que há esperança para mim, mas mesmo que eu pensasse que houvesse esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, casasse agora, e desse filhos, ia demorar muito para que eles crescessem, e ficaria a idade para que vocês pudessem casar. De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, olha, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E elas insistiram, elas queriam ir. E a órfã vai embora. Eu não posso julgar a órfã por essa decisão, porque era o mundo que ela conhecia, era a realidade que ela conhecia. E mesmo assim ela foi triste, porque não era essa a decisão que ela queria tomar. Mas a Ruth insistiu. E aí a Noemi ainda continua. Ela diz assim para Ruth: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volta com ela. Você percebe que a Noemi está tomando uma boa decisão, um caminho melhor, voltar para Belém. Ela insiste que as meninas fiquem ali, porque mesmo tomando a melhor decisão de voltar para esse caminho, o seu sentimento, a sua vida, o seu interior não tem um pensamento, uma possibilidade de esperança. Ela não está esperando que quando ela voltar para a terra de Belém, as coisas vão melhorar. Ela não está esperando que quando ela chegar lá as coisas vão ser melhores. Ela não está esperando que as coisas podem mudar, até mesmo para Orfa e para Ruth, que estariam acompanhando ela quer voltar, mas ainda assim o seu coração está amargurado. O seu coração está totalmente longe do Senhor. Porque nós percebemos nesses versículos que ela começa não apenas olhar que Deus abençoou o povo, que ela voltando para lá havia comida, mas também que o Senhor havia feito algo de ruim na vida dela. Ela fala, o Senhor me trouxe esse momento de amargura. Para mim é mais difícil do que para vocês, meninas. Voltem para o seu Deus, ou seja, volte para um Deus falso, porque comigo vocês vão passar dificuldades, porque a minha vida é complicada. Por alguém estar no meio da dor, só vê coisa ruim, só vê coisa que não presta. A cada solução que você oferece, a pessoa vê 10 maneiras de aquilo dar errado. Noemi estava tão presa no meio da dor que lhe aconteceu, que ela só queria ficar sofrendo e enfiar a cara na dor, e não percebeu o quanto aquelas meninas poderiam ajudá-las. Eu conheço pessoas assim, que não querem ajuda. Pessoas que acham que elas são
o sacrifício maior, né? O Capitão América da situação. Aquela pessoa, já viu aquele filme que a pessoa toma um tiro no ombro e ela pode ir embora, ela pode correr. Isso acontecia muito nos filmes dos anos 80, e vocês que são homens aí, que assistiam os filmes dos machões lá, acontecia muito. Tomava um tiro no ombro, ela podia correr, mas ela falava, não, vão vocês que eu vou segurar os bandidos. E ela ficava para trás para salvar. Noemi, ela só expõe a sua dor. Sua escolha de voltar, ótimo. Mas a sua escolha de se afundar na sua dor, péssima. Porque mesmo voltando, ela não terá uma vida próspera. Porque a sua vida não está lá. A sua vida está na sua dor. E depois de insistir com as meninas, você percebeu nesse texto que a órfã volta. E aí ela insiste com a Ruth para que a Ruth voltasse. E aí a Ruth, ela faz uma declaração maravilhosa para ela. Vou ler aqui com vocês. Versículo 14, 15. Ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja, sua companheira está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Olha que Ruth respondeu. E essa declaração aqui, com certeza você já ouviu em algum casamento que você foi, em alguma celebração, em algum convite de casamento. O pessoal coloca isso aqui muito nos convites de casamento. É uma declaração de uma nora para uma sogra. Mas é um princípio básico do casamento. Você olha agora para o seu maridão aí, fala assim, tá vendo? Você nunca me fez uma declaração dessa aqui, seu bananão. Fala para ele aí. E você, marido, fala para sua esposa, tá vendo? Você nunca fez um compromisso desse comigo de fazer tudo por mim, sua chorona. Agora que eu arrumei briga, eu vou ler o texto aqui que ela fala, olha. Não insistas comigo para que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E essa declaração aqui, nesse tempo, é muito forte. É algo extremamente importante, porque o Deus de cada povo representava aquilo que as pessoas eram. Ela está dizendo, olha, eu vou acompanhar você, eu vou acompanhar o seu Deus, agora eu vou viver a vida de acordo com a sua vida. E ela continua, ela fala, onde você morrer, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E para provar para você que eu estou falando sério, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Não é uma declaração linda, maravilhosa, que o pessoal faz nos casamentos e faz de maneira positiva, porque é uma declaração linda que está na Bíblia, sobre uma declaração de amor, de uma nora para uma sogra, falando, olha, eu sei que a sua vida está numa dificuldade muito grande, eu sei que você passou por momentos difíceis, eu sei que agora parece que as coisas não estão andando da melhor forma possível, eu sei que você pode enfrentar lutas e dores, eu sei que agora você quer ficar sozinha, abandonada e triste, mas conta comigo porque eu vou estar com você. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, onde você morrer, eu vou morrer, e que o Senhor me castigue se isso não for verdade. Porque eu vou te acompanhar. E a única coisa que vai me fazer separar de você é a morte. Uma grande declaração de amor. E eu quero que você agora, que você ouviu essa declaração de amor, né, da Ruth, né, não do seu marido, né? Se o marido esperar falar alguma coisa, demora. Mas eu quero que você guarde essa declaração de amor, guarde essa informação, porque o texto continua. E isso vai ser extremamente importante. O contexto é extremamente importante para entendermos sobre tomar as melhores decisões. A Ruth faz essa declaração de amor a Noemi. O que Noemi poderia oferecer a Ruth naquele momento? Aparentemente nada. Mas a Ruth decidiu amar. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu morro. Repara que nesse relacionamento com Deus, delas duas, há um paralelo engraçado, né? A Noemi, totalmente vinculada com Deus. Se tudo der certo, estou com Deus. Se não der certo, eu vazo. Eu vou para outro lugar. E aí eu volto e falo que a culpa foi de Deus. Esse era o pensamento de Noemi com Deus.
Mas o de Ruth não era esse pensamento. E provavelmente Ruth aprendeu sobre o Senhor com Noemi. E ela sabia como funcionava naquele tempo. Mas mesmo assim ela não quis seguir da melhor forma possível. Ruth confiava no Deus de Noemi. Mas a Noemi não era um bom exemplo para Ruth. Olha só. Pode ser que na nossa postura, nas nossas escolhas, na maneira como nós agimos, nós não somos bons exemplos para os nossos filhos, nós não somos bons exemplos para os nossos discípulos, para os novos cristãos, pela nossa decisão, e não apenas a nossa decisão de fazer, mas a nossa decisão interna de não se entregar a Deus, de mesmo fazendo, talvez indo para a igreja, e mesmo fazendo os devocionais, e mesmo orando, mas a maneira como nós mostramos, a postura como nós decidimos fazer essas coisas diante das pessoas, pode trazer dificuldade para os nossos filhos, para os discípulos, para os nossos amigos, para a nossa família, para os novos cristãos. Então, esse tipo de decisão, a decisão interna de como nós enxergamos o mundo, de como nós vamos enxergar a realidade das dificuldades que nós passamos, também é muito importante. E aí eu quero que você imagina a viagem de Ruth com Noemi voltando para a terra de Belém. Provavelmente Noemi foi reclamando, foi chorando, foi falando um monte, e a Ruth ali acompanhando a velhinha naquela viagem. Ela precisava fazer isso? Não precisava fazer isso, mas ela continuou fazendo isso. E aí quando elas chegaram em Belém, Noemi estava bem diferente. E eu falo bem diferente fisicamente, porque as pessoas olhavam para ela, provavelmente ela devia estar mais magra, mais velha, tanto que o povo olhou para ela e perguntava: essa daí que é a Noemi? Será que essa daí que é a Noemi, a mulher do Elimeleque? Olha como ela tá, acabada. E o mais interessante é que ela fala assim, se você continuar a leitura do texto, nós acabamos de ler, ela fala: pessoal, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. E Mara aqui não é de maravilhosa, não é de Mara, maravilha, não. Mara, no contexto original, a palavra Mara significa amarga. Ela estava amarga, era uma pessoa amarga, cheia de amargura. Por quê? De quem é a culpa de tudo aquilo que aconteceu com ela? Ela fala: o Senhor me trouxe desgraça. De Deus. A culpa é de Deus. Eu imagino uma mulher com cara de dor, com cara de amargor, falando mal de Deus, porque Deus me fez isso, Deus me fez aquilo, Deus me fez só ter dor, só ter sofrimento. Ela fala: daqui eu saí de mãos cheias. Então por que você saiu daí? Eu saí de mãos cheias e voltei de mãos vazias, porque o Senhor me trouxe desgraça. E ela não percebe quanto ela errou, e ainda assim ela permanece na decisão de ter uma postura negativa, de ter uma postura pessimista diante das coisas que aparecem. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa? Será que diante das coisas que acontecem na nossa vida nós procuramos um culpado? Talvez é o prefeito, talvez é o político, talvez é o pessoal da saúde, talvez é o governador, talvez é o pastor, talvez são os nossos amigos, talvez é o patrão, talvez é a empresa. Todo mundo tem culpa, mas será que eu não tenho nenhum tipo de culpa em relação às coisas que acontecem na minha vida? E eu não estou isentando outras pessoas da culpa delas, porque realmente nós estamos passando por momentos difíceis em que muitas pessoas estão cometendo erros. Mas será que nós também não estamos cometendo erros? Será que a nossa postura, a nossa maneira de enxergar o mundo não é uma maneira negativa em relação a todas essas coisas? Será que nós estamos culpando Deus? Ou será que nós não estamos enxergando o quanto Deus tem nos abençoado no meio das coisas ruins? Lembra do primeiro versículo que nós lemos, no versículo 6? No versículo 6 diz que Noemi, lá na terra de Moabe, ficou sabendo que havia pão em Belém. Naquela época não tinha WhatsApp. Naquela época não tinha internet. Não foi alguém que mandou uma mensagem de áudio para ela, falou: Noemi, pode voltar, tá? Agora tem alimento aqui em Belém. Não. Deus, de uma forma milagrosa, abençoou com que ela soubesse naquela terra distante que havia comida,
Deus mais uma vez dá uma oportunidade para que ela tome as melhores decisões e mesmo assim ela não enxerga. E agora eu quero que você tome de volta aquela informação daquela declaração linda de Ruth, porque aqui nós estamos no segundo ponto em relação a isso. O primeiro ponto é tomar a decisão de enxergar da melhor forma possível as coisas, mesmo nos tempos de dificuldade. O segundo ponto é Ruth fez aquela declaração maravilhosa para ela. Ruth fez uma baita declaração de amor, um compromisso verdadeiro. E aí você continua lendo o texto, em vez de você ver uma Noemi agradecida por ter alguém do seu lado, olhando e percebendo que tinha alguém lhe dando apoio e suporte enquanto ela reclamava. Eu imagino que a viagem deve ter sido difícil para Ruth. E ainda assim, sem perceber, enquanto ela se lamuriava, enquanto ela chorava, tinha alguém dando suporte para ela, que disse declaradamente que não iria abandoná-la. Nós esperamos tanto que o anjo do Senhor venha nos confortar, que ele venha mais uma vez gritar nos nossos ouvidos: eis que te digo, eu estou contigo. Nós queremos que apareça uma luz do céu, queremos que apareça dinheiro na nossa conta do nada, mas nós não percebemos quantas pessoas que estão ao nosso redor nos dando força, segurança, apoio, que suportam os nossos dias de chatice, os nossos dias de reclamação. Que tal nós decidimos reconhecer? Nós precisamos tomar a decisão de olhar ao nosso redor e perceber o quanto Deus tem nos abençoado. Sabe de que maneira? Colocando pessoas do nosso lado, colocando a nossa família do nosso lado, colocando os nossos irmãos do nosso lado, os nossos amigos. Eu fiquei pensando nisso essa semana. Enquanto eu estudava sobre esse texto, eu já dei muito trabalho para minha esposa. Nesse período que eu estou passando por tratamento, eu percebi que eu tenho 4 psicólogos, né? Talvez 4 psicólogos, 4 ou 5. A psicóloga, né? A pessoa que está fazendo tratamento comigo, tem a minha esposa, tem mais uma amiga que está me ajudando muito, tem o meu treinador, o Vini. Abraço, Vini. Você não sabe o quanto tem sido importante para mim. Outras pessoas que estão orando, tem um grande amigo que tem me mandado devocionais todos os dias, tem perguntado como é que as coisas estão. Eu não sei se vocês viram, se vocês me acompanham no Instagram, eu recebi algumas cartas dos jovens da Igreja Sede, que há muito tempo não tenho um contato tão firme com eles, mas é Deus falando para mim assim: olha, há pessoas do seu lado, você não está sozinho. Nesse momento de dificuldade, você não está sozinho. Se você quer enxergar o mundo com a sua amargura, com a sua dor, com as coisas difíceis que você passa, não se esqueça. Olha aí para o seu lado. Tem pessoas que estão passando por esse momento difícil junto com você. Tem pessoas que estão dando suporte para você. Tem pessoas que você nem percebe, você nem agradece, você nem olha para elas e elas estão lá junto com você, suportando aquele seu momento de dificuldade, aquele seu momento de chatice, aqueles dias que você acorda que nem você mesmo suporta e a pessoa está lá suportando. Eu pergunto para você, você já agradeceu a Deus por essas pessoas que passam pelas lutas, por esses tempos difíceis junto com você? Nós, por muitas vezes, estamos tão presos nas notícias, presos no sofrimento, que mesmo em meio a uma declaração de amor tão bonita, nós estamos ligados à indiferença. Você imagina se a Ruth, uma declaração dessa de amor, uma declaração tão grandiosa, ela falasse: olha, onde você morrer, eu morrerei, o seu Deus será o meu Deus, e que nada me separe de ti, senão a morte. E a Noemi olhasse para ela e falasse assim: mas acabou o gás, e aí? É uma coisa difícil de se ouvir, né? Mas por muitas vezes é assim que nós agimos. Nós não agradecemos, nós não confiamos nas pessoas que estão ao nosso lado. Nós não observamos o quanto tem pessoas que nos fazem bem. E mesmo que talvez elas não falem palavras tão bonitas, tão agradáveis, mas elas estão lá, suportando, ajudando,
colocando as coisas para cima, para que nós possamos não nos afundar na nossa dor. Decida hoje, meu irmão. Eu queria fazer um desafio para você. E eu quero que você não torne isso algo estranho, algo esquisito. Mas eu quero que você torne isso da sua maneira, fale da sua maneira. Eu quero que você olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero que você olhe para a sua família, para as pessoas que estão aí perto de você e fale assim, muito obrigado. Obrigado porque você está me ajudando nesse momento de dificuldade. Obrigado porque você não me abandonou. Obrigado porque mesmo nas dificuldades que a gente fala e a gente discute, mas você está sempre aqui comigo. Obrigado por aquele momento lá que eu estava com tanta dificuldade, que eu não sabia o que fazer, eu pude contar com você. Pega o seu celular aí, manda mensagem para alguns amigos, para algumas pessoas que você sabe que pode contar, fala, muito obrigado pela sua vida. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, obrigado, meu amigo, obrigado, mãe, obrigado, pai. Obrigado porque eu posso contar com você. Na minha viagem de volta para a terra de Belém, na minha viagem de volta para as coisas de Deus, eu percebi que você estava do meu lado. Eu quero agradecer a você e eu quero agradecer a Deus por isso. Esse é o meu desafio para vocês hoje. Eu também vou fazer esse desafio aqui em casa e com outras pessoas. Decida mudar, mas não apenas a sua direção, não apenas tomar boas decisões externas, mas decida mudar internamente a sua visão do mundo. O mundo está caindo, mas eu decido olhar o que Deus tem feito por mim. De me mandar bênçãos em coisas pequenas, né? Talvez uma pessoa avisando que, olha, lá tem comida, pode voltar. Ou de mandar pessoas ao meu lado dizendo assim, olha, não vou te abandonar. Deus está cuidando de nós. Decida ter uma visão melhor, porque você está ao lado do Senhor. Amém? Faz esse desafio hoje, hein? Eu vou estar orando agora, vou despedir de vocês, eu quero que vocês façam esse desafio junto comigo, do seu jeito. Vamos orar? Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque nas dificuldades que nós passamos, tantas dificuldades, nesse momento tão difícil que a nossa nação está passando. Obrigado porque ainda assim podemos enxergar a sua mão nas pequenas coisas, nos benefícios, nas bênçãos, na provisão. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, Pai. Obrigado, Pai, por cada pessoa que o Senhor coloca do nosso lado. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado através de outros. Obrigado porque a nossa união, Pai, de igreja, de comunidade, de família, de amigos, de amizade, vem graças ao Senhor, que tem nos preenchido, Pai, com pessoas, com boas palavras, com boas ações, com abraços, com gestos carinhosos, com mensagens, com coisas que vão nos ajudar, Pai, a suportar os momentos de dificuldade. Nos ajuda, Pai, a não ter um coração amargurado, um coração pessimista, mas um coração que acredita e confia no Senhor. Que as pessoas, Pai, que agora estão passando por momentos de dificuldade, possam olhar para Ti e que o Senhor possa olhar para elas. Abençoe cada irmão, Pai, que está ouvindo neste momento. Eu te louvo e eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por você estar aqui até agora. Que Deus possa abençoar a sua vida. Semana que vem nós continuamos. Se trouxe muita informação hoje, volta, escuta de novo, que você vai entender a mensagem, tá bom? Deus abençoe. Boa noite.